Gostaria de ouvir sobre a plasticidade do cérebro infantil, juvenil e adulto, quanto à capacidade de aprendizagem, se possível. Tá, vamos lá. Em relação à capacidade de aprendizagem, eu diria o seguinte: o cérebro sempre é capaz de aprender. O nosso cérebro, em especial as funções executivas, acabam criando uma situação que não é comum, que nós podemos continuar aprendendo passado, digamos assim, a nossa fase juvenil, certo? De uma maneira geral, a gente tem que ter um conceito que eu gosto muito que chama janelas de oportunidades, né? Por quê? Porque o nosso desenvolvimento ele não ocorre globalmente. Algumas habilidades vão se desenvolvendo antes que outras e assim por diante, né? Por isso que a gente fala muito em fases do desenvolvimento. A gente tende a separar o desenvolvimento, principalmente a parte da infância, em várias etapas, né? A primeira, a segunda, a terceira infância, puberdade, adolescência e até o início da idade adulta, né? Então a gente tem uma diversidade de componentes comportamentais que vão surgindo ou vão se aprimorando ao longo da nossa vida, né? A gente diria que aqueles 3 primeiros anos iniciais são anos onde são anos muito importantes, onde a gente tem uma revolução muito grande no nosso comportamento, mas são anos de desenvolvimento que estão muito ligados à nossa capacidade sensória, motora e também à compreensão básica das relações afetivas, né? Nossos vínculos de apego. A partir da segunda infância, a gente tem um aumento da nossa capacidade verbal, a gente tem uma melhora da nossa memória episódica e a gente começa a ter um melhor desempenho de uma coisa que a gente vai chamar de memória semântica, que vai envolver não só as nossas memórias episódicas, mas a nossa capacidade de linguagem também, certo? A nossa capacidade de socialização e a diversidade e o aumento da diversidade de pessoas com que a gente vai se relacionar melhora muito o nosso comportamento de autorregulação, certo? Nosso comportamento inibitório e flexibilidade cognitiva, que ainda são reduzidos, mas que eles vão continuar se desenvolvendo até a adolescência, onde a gente vai ter um boom desse desenvolvimento, né? Que vai compor aquilo que a gente chama de funções executivas, que é um conjunto de funções ou habilidades cognitivas que permite a gente regular o nosso comportamento de acordo com as demandas do ambiente, certo? É interessante porque cada uma dessas fases de desenvolvimento vão ser caracterizadas por aumento de habilidade de memória, de linguagem, melhora da nossa transferência intermodal, que vai promover ou ajudar por exemplo, no aparecimento da leitura, né? A nossa capacidade de relacionar uma série de elementos ou de estabelecer relações entre os elementos, ela vai se desenvolver muito, fazendo com que a gente promova relações mais complexas, que vai caracterizar um pouco daquilo que a gente chama de pensamento abstrato ou abstração, certo? E todos esses fatores, de certa maneira, eles evoluem até uma certa idade inseparados, mas em alguns aspectos eles parecem se desenvolver globalmente também, né? Agora é interessante ali na adolescência, porque a gente vai ter uma mudança muito grande de padrões de comportamento, né? A gente tem uma reestruturação, uma reorganização do sistema nervoso central, dos circuitos do sistema nervoso central. A gente costuma dizer que durante a infância a gente está melhorando e aprimorando nossas conexões entre estruturas subcorticais com outras estruturas subcorticais. Na adolescência, a gente vai melhorar a relação, a comunicação das estruturas subcorticais com as estruturas corticais
e na idade adulta das estruturas corticais entre elas, certo? Então essa perspectiva faz com que a gente olhe para o desenvolvimento de uma maneira geral como um conjunto de etapas que se caracterizam assim por um certo ganho, um aprimoramento ou habilidades que vão servir de sustentação para você chegar num novo nível de desempenho, certo? E aí depois muitas dessas habilidades, inclusive, você perde. Outro dia eu li um termo num artigo que eu gostei muito, que eles chamavam isso de estrutura andaime. Então você constrói um andaime para chegar no nível de desempenho, aí você começa a operar nesse nível de desempenho, daí você abre mão desse andaime, né? Isso é interessante porque tem algumas repercussões quando você pensa, por exemplo, no desenvolvimento de crianças com TEA, né, transtorno do espectro autista, que eu não vou entrar aqui na discussão por causa do adiantado da hora. Mas o que eu ia chamar a atenção é que até o início da puberdade, esse aprendizado ele vem mais ou menos contínuo. E ali parece que a gente tem uma ruptura por uma série de aspectos que dizem conta o comportamento do indivíduo em relação a si mesmo, mas também em relação às suas áreas de interesse, a sua relação com os outros. Tudo isso vai ser profundamente afetado. E aí essa reorganização dessa circuitaria cortical e subcortical ela é muito intensa. Então, por exemplo, nos sistemas de reforçamento, a gente vai ter um sistema de reforçamento que ele é, de certa forma, menos sensível, ele perde sensibilidade, ou seja, o adolescente virou aborrecente, né? O tédio, né? Tudo meio que perde a graça, porque ele perde um pouco de sensibilidade nessas áreas de reforço, mas as conexões com essas áreas melhoram. Então, quando alguma coisa dá prazer, ela dá muito prazer, né? O que faz com que eles se envolvam, às vezes, em alguns comportamentos perigosos, né? Óbvio que isso é associado ao baixo desenvolvimento das estruturas pré-frontais, que estão, nesse momento, num ótimo movimento de desenvolvimento. A gente acredita que as estruturas da linha média do cérebro, principalmente do córtex pré-frontal e os circuitos que envolvem essas estruturas, se desenvolvam um pouquinho antes dos circuitos que envolvem as estruturas mais laterais do cérebro, né? Esse circuito mais próximo da linha média, ele está muito relacionado as nossas ruminações, as nossas abstrações, aquela coisa de você ficar olhando para o horizonte, abstraindo, perdido nos pensamentos, né? Enquanto que as estruturas mais laterais, elas estão envolvidas muito com a nossa relação com o ambiente, nossa resposta ao ambiente, né? A gente costuma chamar esse circuito de rede dorsal da atenção, né? Que envolve principalmente a comunicação entre o córtex dorsolateral e o córtex parietal. E esses circuitos eles não se desenvolvem juntos, então é mais ou menos que nem acontece assim da puberdade, que de repente você tem um moleque de 1,50 m calçando 43, certo? Então isso acontece também um pouquinho no sistema nervoso central, que algumas regiões se desenvolvem antes e se desenvolvem mais rápido do que outras, e isso vai ter um efeito muito importante no comportamento, em especial do adolescente, né? Eu gosto muito, e vocês devem estar percebendo de falar da adolescência, porque ela é um momento muito importante para esse desenvolvimento das funções executivas, e o amadurecimento das funções executivas no final da adolescência marca a nossa maturidade. Apesar do cérebro, e em especial o córtex pré-frontal, se desenvolver muito até por cerca dos 30 anos, principalmente por uma reorganização da substância branca, certo? A gente tende a identificar a maturidade muito relacionada ao desenvolvimento do córtex pré-frontal e das funções executivas, né, que têm sido implicadas para essa região do cérebro.
Não sei se eu respondi a pergunta dela. A pergunta, Ela pedia para mim falar das fases do desenvolvimento do cérebro, né? eu gostaria de ouvir sobre a Da plasticidade. plasticidade, né? Daí, perfeito. Daí tem uma coisa interessante em relação a isso, né? Porque como o desenvolvimento ele não é global, você tem algumas regiões que se desenvolvem mais do que outras, você vai ter janelas de oportunidades. Então, algumas habilidades elas são muito mais fáceis de aprender em uma determinada fase da vida, e a gente sabe intuitivamente isso, do que depois, certo? Então, por exemplo, habilidades motoras, a gente desenvolve muito bem habilidades motoras ali a partir dos 7, 8 anos de idade, que a gente já tem alguns componentes do córtex pré-frontal e das funções executivas relativamente desenvolvidos, mas principalmente um aumento da plasticidade em regiões de controle motor, como o estriado dorsal, que eu falei para você, e áreas de programação motora, que vão permitir com que as crianças tenham um grande ganho de aprendizado motor nessa idade. Por isso que você vê, por exemplo, uma criança que vem fazendo esporte, né, com 10, 12, 13 anos, com 13 anos você começa a ver um salto de qualidade na performance esportiva dela, por conta dessa janela de oportunidade que vai até o final do crescimento, ali com cerca de 17, 18 anos, essa capacidade de aprendizado motor está muito bem desenvolvida. Né? Na idade adulta, você aprender uma atividade motora já é mais difícil. Não quer dizer que você não vai aprender, mas é mais difícil, certo? Então isso é uma coisa interessante, porque veja bem, a gente tem janelas de oportunidade, a gente tem momentos onde o aprendizado é facilitado por uma questão de mudança estrutural do sistema nervoso central, mas a nossa habilidade plástica, ela não se fecha para sempre. Se uma pessoa, sei lá, outro dia eu vi uma reportagem de uma idosa de 70 anos, se eu não me engano, que estava aprendendo a andar de skate. Ela nunca vai andar de skate que nem um jovem que aprendeu desde cedo. Mas ela ainda vai ter capacidade, mesmo dentro daquela idade, de adquirir esse padrão motor, certo? O desempenho dela vai ser inferior, né, em alguns aspectos, em termos de performance, mas a possibilidade do aprendizado dela existe ainda. E essa plasticidade, ela está diretamente relacionada com o funcionamento das funções executivas, com o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal aumenta a nossa flexibilidade comportamental, que nos permite uma maior plasticidade em fases da vida onde essa plasticidade talvez não tivesse mais disponível. Isso para mim é uma relação bastante importante e interessante por vários aspectos. Primeiro porque eu trabalho não, mas eu tenho envolvimento com reabilitação neurológica, né? O segundo é porque a gente trabalha com desenvolvimento e, obviamente, com a psicoterapia, né? Então essas questões elas sempre são interessantes e importantes para nós, de entender que nos seres humanos a flexibilidade cognitiva aumenta a plasticidade, aumenta a capacidade do nosso cérebro se reorganizar para adquirir um padrão de comportamento, mesmo que o período de aprendizagem ideal para ele já não esteja mais disponível.